a introdução, também o convite, né, e a professora Mariana para estar dando essa palestra aqui. Bom, eu vou falar de álgebra o tempo todo, então espero que ao final o professor Jackson fique feliz, não fique querendo me matar, mas enfim. Então, olha só, eu vou falar sobre o problema do isomorfismo, né, no contexto da PI teoria para álgebras de Jordan de dimensão 2. Né? O foco vai estar nas álgebras de Jordan de dimensão 2, mas eu gostaria de começar, então, primeiro introduzindo algumas definições. Né? Eu gostaria de, como eu posso dizer, tentar fazer com que a palestra fique o mais possível autocontida. Né? Claro que, se eu fosse introduzir todas as definições, eu só ia ficar definindo. Então, dentro dos limites. Né? Então, eu vou começar introduzindo algumas definições, e aí sim, depois eu entro em si no problema do isomorfismo de um modo mais geral, e depois a metade, digamos, da palestra é exatamente sobre esse tema do problema do isomorfismo para álgebras de Jordan de dimensão 2. Né? Essa parte do problema do isomorfismo para álgebras de Jordan de dimensão 2 é um trabalho em conjunto, na verdade são 2 trabalhos em conjunto, com os professores Diogo Diniz, da Universidade Federal de Campina Grande, Dimas Gonçalves, da Universidade Federal de São Carlos, e Manuela Souza, da Universidade Federal da Bahia. Né? Bom, então, eu comecei, como eu disse, fixando algumas notações, e eu vou tentar, para quem não é da área de álgebra, tentar situar um pouquinho e, como eu disse, tentar fazer a palestra ficar, num certo sentido, autocontida. Né? Então, a primeira anotação que eu vou usar a palestra inteira é F para a gente, vai ser sempre um corpo de característica diferente de 2, né? Bom, quem não lembra a definição do que é um corpo, não é muito importante de lembrar a definição, mas a pessoa pode ter na cabeça, por exemplo, os números reais, os complexos, os racionais, isso para característica 0, né? E para característica prima, por exemplo, os inteiros módulo P, né? Os restos, aqueles conjunto que a gente forma com os restos na divisão por P, né? A gente sabe somar, sabe multiplicar, naturalmente, isso tem uma estrutura de corpo. Né? Bom, então, F para a gente é sempre um corpo. Depois, A vai ser uma F álgebra. E, de novo, né, nesse contexto de álgebra, não é importante lembrar em si a definição, mas é uma estrutura que a gente sabe multiplicar os elementos entre si, sabe somar e sabe multiplicar por escalar, onde o escalar é um elemento do corpo, do F. Né? Então, é como se fosse um espaço vetorial, mas você também tem um produto entre os elementos em si. Né? E aí, entre os exemplos que eu acho que vale a pena ter na cabeça para essa palestra são as álgebras de matrizes, por exemplo, que eu acho que todo mundo, né, é bem familiar com elas, as triangulares superiores. Né? Então, acho que ter esses exemplos já ajuda. Né? Bom, a terceira definição que eu vou usar bastante aqui, a gente denota assim, né, Fx, é essa álgebra que a gente chama de álgebra livre, livremente gerada por X, e aqui no caso não associativa. Então, o que significa isso? O melhor jeito de pensar nessa álgebra é pensar em polinômios mesmo, só que em variáveis não comutativas e não associativas. Então, só para ficar mais concreto, pense nesse exemplo aqui, ó. x1, x2 menos x2, x1. Esse é um típico exemplo dessa álgebra. Como eu disse, as variáveis não são comutativas. Então, escrever x1, x2 é diferente de escrever x2, x1, né? E aí, então, você tem esse polinômio, que é obtido dessa forma, nessa diferença, né? E ele é extremamente importante aqui, eu vou estar denotando por essa notação que é comum, que a gente chama, na verdade, de comutador, né? De x1, x2. E o nome vai ficar claro já, né? O porquê desse nome. Um outro exemplo importante é esse outro polinômio. Então, esse primeiro eu quis colocar, bom, ambos a gente vai usar, né? Mas também para enfatizar essa questão, as variáveis são, em geral, não comutativas. E nesse segundo, para enfatizar a questão da associatividade, né? Então, repara, eu coloquei um parênteses no x1, x2, e depois o x3, e depois o x1 com o x2, x3. Então, quando a álgebra é não associativa, o resultado dessas duas operações pode ser diferente, né? E aí, então, a gente produz esse polinômio com essa diferença. A gente vai denotar esse polinômio por essa notação desse parênteses, né, com essas 3 variáveis, e isso tem um nome que é chamado de associador. Bom, o nome acho que já está meio intuitivo, mas vai ficar mais claro ainda já. E, por fim, talvez a definição mais importante de todas é o que é uma identidade polinomial. Né? Então, se você pegar um polinômio nessa álgebra, nesse Fx,
A gente vai dizer que ele é uma identidade polinomial para a nossa álgebra se acontecer o seguinte: se toda vez que você substitui as suas variáveis por elementos da álgebra, você obtém zero. Né? Ou seja, se esse polinômio se anula para qualquer substituição por elementos da álgebra. Né? Então, por exemplo, aqui em cima, a gente tem, né, o x1, x2 menos x2, x1. Então, por exemplo, se eu pegar os números reais e substituir no lugar do x1 um número, do x2 o outro, é claro que eles comutam entre si. Né? E aí, na hora que eu fizer essa diferença, vai dar zero sempre. Então, o comutador é um exemplo de identidade polinomial, por exemplo, para os reais. Tá certo? E aí, na prática, o que a gente vai ter? Que se a álgebra for comutativa, para qualquer álgebra comutativa, esse polinômio vai zerar para qualquer substituição. Então, ou seja, ele vai ser uma identidade polinomial, né? E aí, o que vai acontecer é que é exatamente isso, né? A álgebra vai ser comutativa, na verdade, se somente se o comutador for uma identidade. Daí o nome, né? Então, o comutador, ele indica quando a álgebra é comutativa. E de maneira análoga, esse polinômio, ele vai dizer quando a álgebra é associativa. Então, se ele se anular sempre, a sua álgebra é associativa. Ou seja, multiplicar x1, x2 e depois x3 é a mesma coisa que multiplicar x1 por x2, x3. Né? Colocar parênteses não faz diferença na hora que você vai fazer o produto para as álgebras associativas. Então, são exemplos só para a gente se familiarizar um pouco com a ideia de identidade polinomial, enfim, com esses polinômios que a gente vai usar. E aí, uma coisa importante é esse conjunto, né, I de A. Né? Então, o que é esse conjunto? É um subconjunto desse fx formado por todas as identidades polinomiais de A. Então, você pega uma álgebra, por exemplo, os reais, e olha para todas, caracteriza todas as identidades. Né? Então, isso é um problema extremamente importante, relevante na área da PI álgebra, da PI teoria de modo geral. Mas eu devo dizer logo de início, um problema extremamente difícil, tá certo? Você saber quem são todas as identidades. Só para início de conversa, se você olha para matrizes, por exemplo, para 2x2 a gente sabe, mas para 3x3 já é um problema em aberto, né? Por exemplo, pega matrizes 3x3 sobre os reais. Quem são todas as identidades? A gente conhece algumas, mas quem são todas? É um problema em aberto ainda, né? Então, isso para dizer que digamos, é bem interessante procurar essas identidades, né? É um problema realmente não trivial. E aí a gente diz, então, que uma álgebra é uma PI álgebra se esse conjunto é não trivial, ou seja, se a gente tem pelo menos um polinômio não identicamente nulo, que é uma identidade. Né? Então, quando a gente fala em PI teoria, é exatamente, né? A teoria que estuda essas álgebras que tem pelo menos uma identidade não trivial, né? Um polinômio que não é trivial, mas que se anula para qualquer substituição. Então, assim, eu tentei nesse primeiro slide dar uma introdução às definições que eu considero mais importantes para acompanhar esse início de palestra, né? E, por fim, eu vou introduzir o problema do isomorfismo, que é o tema principal aqui. Então, o problema do isomorfismo consiste no seguinte, né? Então, pega duas álgebras. Se essas duas álgebras forem isomorfas, é fácil de ver que elas vão ter as mesmas identidades. O que for identidade para uma vai ser para outra, e vice-versa. Né? A questão é, será que se eu pegar duas álgebras, que eu sei que as identidades são as mesmas, será que elas são isomorfas? Né? Em outras palavras, será que eu posso usar polinômios para distinguir álgebras? Essa é a pergunta. Né? E como eu já indiquei no slide, a resposta é não. Né? E é bem fácil fazer exemplos que furam isso. Então, por exemplo, você pega o corpo dos reais, por exemplo, né? E pega duas cópias dele, R soma direta com R. Essa álgebra é comutativa, as identidades dela vão ser as mesmas das identidades só do R, sozinho, né? Então, a gente tem essa igualdade aqui. Porém, é claro que R mais R não é isomorfo a R, a dimensão nem bate, né? Um é 2, o outro é 1. Então, não é verdade, tá vendo? Eles têm as mesmas identidades, mas não são isomorfos. Né? Eu coloquei F aqui, o corpo, mas a verdade é que eu poderia colocar, sei lá, pensa na sua PI álgebra favorita, coloca aqui ela mais ela mesma e ela sozinha aqui é um exemplo. Né? Então, isso para dizer que, bom, não sei se para alegria ou tristeza de quem trabalha na área, você não consegue usar, no caso geral, polinômios para distinguir álgebras. Né? Então, o que consiste o problema do isomorfismo? Consiste nisso que eu coloquei aqui, em estabelecer condições suficientes
para que a gente consiga distinguir. Ou seja, se você olhar num todo, não é possível, né? Mas se você pegar álgebras com características mais específicas, características que eu estou falando, propriedades, né? Não características sobre o corpo, mas o corpo também interfere, mas propriedades mais específicas você pode conseguir ou não distinguir, né? Então, como um exemplo, a gente tem um teorema super importante em PI teoria, que é o teorema de Amitzov-Levitsky, né? E o que se diz esse teorema? Ele diz o seguinte: pega uma álgebra de matrizes, por exemplo, sobre os reais. Ele sempre vai ser uma PI álgebra, ele vai satisfazer um polinômio de grau 2n. Então, por exemplo, para 2 por 2, você tem um polinômio de grau 4. 3 por 3, um polinômio de grau 6, e assim por diante. Mas ele não satisfaz nenhuma identidade de grau menor que esse. Né? O que diz esse teorema em essência, né? A consequência desses resultados? É que você consegue usar esse polinômio, que eu não quis colocar aqui só para não passar informação demais, que a gente chama de polinômios estándar, você pode usar esses polinômios para distinguir álgebras de matrizes. Então, você consegue distinguir uma 2 por 2, uma 3 por 3, só pelos polinômios, né, que elas satisfazem. Tá certo? Então, para uma álgebra de matrizes, funciona super bem, né? Bom, mas se para álgebra de matrizes funciona super bem, a gente pode juntar as informações. Então, olha só, tem o teorema de Weber-Banach, que diz o seguinte: se você pegar duas álgebras de dimensão finita, associativas, aqui eu estou no mundo associativo, e simples, esse simples aqui é naquele sentido, né, que os únicos ideais bilaterais são os triviais, né? Então, o que diz o teorema de Weber-Banach? Que se essas álgebras for sobre um corpo algebricamente fechado, por exemplo, sobre os complexos, essas álgebras vão ser isomorfas às matrizes, ou seja, as únicas na prática são as matrizes, né? A menos de isomorfismo. Então, isso diz que você consegue distinguir álgebras simples usando polinômios. Tá certo? Se você tiver nesse contexto, álgebra de dimensão finita, associativa simples, sobre um corpo algebricamente fechado. Então, repara, nesse contexto de álgebras simples associativas, a gente tem se somente si. Elas são isomorfas, se somente si satisfaz as mesmas identidades, né? Bom, então, qual que é a questão agora? É a gente tentar estender esse tipo de resultado em outros contextos, né? Então, eu tentei fazer uma lista, assim, até para a gente sentir um pouco o problema. Então, repara, eu estou mantendo essa característica, né? Álgebras de dimensão finita, simples, nesse sentido de os únicos ideais bilaterais são os triviais, sobre um corpo algebricamente fechado. Mas eu tirei a palavra associativa, tá certo? Então, a gente tem resultados nessa direção, tem para álgebras de Lie, esse resultado de Koszulukay e Razmizlov, depois para álgebras de Jordan, de Drensky e Racine, e para álgebras não associativas em geral, é um resultado, né, de Shestakov com Zaitsev. Então, repara, a gente, né, num contexto, cada um pouco mais específico, né, mais geral, nesse sentido do simples, a gente tem esse somente si. Você consegue usar polinômios para distinguir álgebras, né? Esses daqui são todos para dimensão finita, o que varia aqui é as características, né? A característica do corpo pode variar. Eu não procurei precisar isso, né? Então, o que a gente pode fazer? Estudar o mesmo problema, mas agora no contexto do que a gente chama de álgebras graduadas, né? Então, o que é isso? Você pega um grupo, né? Então, por exemplo, você pode pensar em ZP, por exemplo, Z2, né? E aí, você, em essência, não sei se todo mundo lembra a definição, né? Eu acabei não colocando aqui, mas, por exemplo, para Z2, o que consiste uma álgebra Z2 graduada? É uma álgebra que você pode decompor, no caso do Z2, em dois subespaços vetoriais. E o produto dos elementos, né, se você pegar um elemento, por exemplo, de A0 com um elemento de A0, cai em A0. De A0 com A1, cai em A1. Ou seja, ele respeita a operação do grupo, onde que ele vai cair. Né, o espaço onde ele vai cair respeita. Então, por exemplo, se for graduada por ZP, na prática você está quebrando em P. Obviamente, você está quebrando em P, mas esses subespaços podem ser nulos, tá certo? Não precisa ser todos não triviais, né? Então, repara, é uma espécie de generalização, e o que acontece aqui é que você tem um análogo de álgebras, está vendo? G simples. Então, o que é esse G simples? É que os únicos ideais graduados são triviais. Tá certo? Esse é o detalhe, né? Então, por exemplo, as álgebras de matrizes, elas entram aqui. Os únicos ideais bilaterais são eles, então se elas estão graduadas, é claro
que vai funcionar. Mas existem álgebras que são simples no sentido graduado, mas não são simples no sentido ordinário, né? Por exemplo, se você pegar a álgebra de matrizes, não sobre F, mas sobre F mais TF, ela é simples no sentido graduado, mas não é no sentido ordinário, tá certo? Então, você tem exemplos assim, né? E aí a gente tem a mesma questão, né? E aí, de novo, permanece a equivalência. Aqui eu também não coloquei, mas é porque é bem natural, né? Eu defini o que é uma identidade polinomial no sentido ordinário. O que é uma identidade polinomial no sentido graduado? Você tem as variáveis, mas agora cada variável só pode receber elemento da sua componente. Então, por exemplo, se você tiver graduado por Z2, você tem dois tipos de variáveis. Uma que recebe os elementos da componente 0 e outra de A1. Tá certo? E aí você vai dizer que é uma identidade polinomial se ela se anular para qualquer substituição assim. Certo? Então, é isso. E aí a gente tem, então, os resultados aqui também. Então, por exemplo, Kostyukov e Zaitsev provaram o se somente se para álgebras associativas, no caso em que o grupo é abeliano, o corpo é algebricamente fechado, e aí você ainda tem essa exigência também de uma relação entre a ordem dos subgrupos com o grupo em si, com o corpo em si, né? Então, ele tem toda essa... É importante observar que até agora aparece toda hora a palavra algebricamente fechado. Sem ela, a gente não consegue. Então, repara, esses isomorfismos, em geral, a estrutura tem que ser muito rígida para você conseguir distinguir álgebras usando polinômios, né? Então, até agora apareceu algebricamente fechado, né? Aí, para esse contexto aqui, tem esse outro resultado de Al-Jadef e Haile, em que eles... repara, o grupo aqui é mais geral, é qualquer grupo, mas o corpo é algebricamente fechado, mais de característica zero, então é mais específico, né? Depois tem um outro resultado de Baturin e Diniz, em que eles fazem para grupo abeliano, né? Então aqui é um pouco mais específico que esse, mas o corpo aqui é ainda mais específico, que é para os reais, né? E repara, foi um primeiro resultado que apareceu para corpos não algebricamente fechados, né? Que é esse aqui sobre os reais. Então, mas aí repara que é um corpo também específico, né? E o grupo aqui é finito, exatamente, abeliano finito, né? Depois... qualquer graduação, desde que o grupo satisfaça isso, e que a álgebra em questão seja G simples, né? De dimensão finita. Depois tem esse outro resultado de Bianchi e Diniz. Aí esse resultado, ele generaliza esse de cima e também outros aqui de baixo, que é para qualquer grupo abeliano, tá vendo? Então generaliza esse e tudo mais. Mas só que, por outro lado, não generaliza esse, porque o corpo tem que ser algebricamente fechado. Então, tá vendo? Você tira daqui, você põe, fica essa briga, né? Entre tentar prender para que você consiga distinguir. E, por fim, tem esse resultado de Baturin e Ashimura, em que eles estudam um contexto muito mais geral. Aqui G é qualquer semigrupo. Então, na verdade, os resultados dele, na palestra, eu fiz um recorte, né? Porque senão a gente fica impossível. Mas, por exemplo, a gente tem o mesmo tipo de problema para álgebras com evolução, álgebras com evoluções graduadas. Quando eles estudam para semigrupo, eles conseguem cobrir os casos de evolução, vários outros casos, né? Porque o semigrupo é mais geral do que a ideia do grupo. Então, é bem interessante, mas para, de novo, o corpo algebricamente fechado, né? Então, isso para dizer que, assim, a gente tem resultados nessa direção, todos esses até agora voltados para o simples, de algum jeito, né? Mas existem resultados também para não simples, né? Então, por exemplo, ainda no caso graduado, a gente tem esse trabalho de Di Vincenzo, Kostyukov e Valente, em que eles estudam para as triangulares superiores, né? Que são álgebras não simples, né? Eles têm radical de Jacobson. Então, você tem as triangulares superiores e, para elas, você consegue distinguir triangulares superiores no caso em que o grupo é um grupo finito e o corpo é infinito. Tá vendo? Então, aqui não precisa ser algebricamente fechado, mas o corpo é infinito, né? Então, você precisa disso. Depois tem o resultado de Di Vincenzo e Spinelli, em que eles estudam, eu até coloquei um desenho aqui só para ajudar, eles estudam esse caso, né, que é uma generalização do de cima. Não são, repara, isso aqui são o que a gente chama de álgebra de bloco triangulares, né? Na diagonal, você tem blocos de matrizes, né? O caso particular em que esses blocos são 1, né? Tipo assim, tem dimensão 1, né? É 1 por 1, é o caso das triangulares. Tá certo? Então, aqui é uma generalização. Eles estudaram e aí, sobre essas condições, eles conseguem o se somente se. Aí, depois, a gente generalizou esse resultado
onde na posição dos blocos, tá vendo? A gente tem, na verdade, subálgebras, mas que são subálgebras graduadas, mas que são G simples. Então, é um caso mais geral do que os blocos em si, né? E aí a gente estudou para esse caso, e aí a gente obtém um resultado em conjunto com o de Vincenzo e Spinelli, onde a gente estuda esse mesmo problema e a gente consegue o se somente se sobre essas condições aqui de baixo, né? Então, isso para dizer que, assim, repara, até agora, tudo que a gente conseguiu, ou algebricamente fechado, de algum modo, o corpo ser infinito é fundamental, né? Ou, pelo menos, ter o algebricamente fechado na história, né? Quer dizer, na verdade, é o contrário, né? É o algebricamente fechado, mas pelo menos, se não for algebricamente fechado, você coloca o corpo infinito, ou os reais, né? Você especifica algo nessa direção, né? Bom, então a gente tem isso, e aí só para dizer que parece que tudo funciona bem para os triangulares, né? Se você tira a finitude, né? Se você coloca o infinito aqui, então se você olha para os triangulares de dimensão infinita, tem contra-exemplo, né? Então Garcia e Ashimura mostraram que existem duas álgebras que são não isomorfas, mas que têm as mesmas identidades. Então você não consegue usar identidades para distinguir essas álgebras, né? Então, assim, só para dizer que realmente o problema, assim, na hora que você começa a falar, aqui sempre vale, aí você tem que tomar um pouco de cuidado, porque realmente é um problema mais delicado, né? Bom, então qual que é o nosso objetivo aqui? A gente estudar quando que é possível distinguir álgebras de Jordan de dimensão 2 a partir das identidades polinomiais, né? E aí aconteceu um fenômeno extremamente curioso, que eu confesso que a gente não esperava, é que a gente só consegue distinguir se o corpo for finito. Então, contrariou tudo que tinha até então, do que a gente conhecia na literatura sobre esse problema, né? Se você pegar, por exemplo, sobre um corpo algebricamente fechado, você não consegue distinguir as álgebras de dimensão 2 de Jordan. Mas um corpo finito, você consegue, né? Então, assim, foi para a gente algo realmente curioso, que nós não esperávamos, né? Até pelo que eu apresentei, né? No contexto, né? Você sempre tinha o infinito como algo, no mínimo, né? Importante. E aí, a palestra, então, eu vou focar nesse estudo e vou apresentar o que está acontecendo aqui, de forma que isso seja verdade, né? Bom, então, para isso, primeiro eu só coloquei aqui a definição de álgebra de Jordan, né? Para, de novo, nessa ideia da palestra ficar autocontida. Então, o que é uma álgebra de Jordan? É uma álgebra comutativa, ela satisfaz o comutador, mas ela não precisa ser associativa, né? Ela satisfaz essa identidade que, repara, é meio que uma substituição específica das variáveis, né? Então, você não tem x1, x2, x3, que seria o associador. Você tem um x1 quadrado aqui com x2, x1, né? Isso é uma álgebra de Jordan. E aí, alguns exemplos, se você pegar qualquer álgebra associativa, você constrói a partir dela uma álgebra de Jordan, com essa que a gente chama de operação bola, né? Que é meio de AB mais BA. Então, por exemplo, se você pegar a UTN, as álgebras de matrizes triangulares superiores, com a operação usual de matrizes, se você definir essa operação bola aqui, você vai ter uma álgebra de Jordan, e a gente vai usar essa álgebra aqui, a gente vai estar denotando ela por UJN, tá certo? Para dizer exatamente que é a álgebra de matrizes triangulares superiores com essa operação bola, que é uma álgebra de Jordan. E aí a gente tem, eu quis colocar aqui alguns resultados sobre classificação de álgebras de dimensão 2, não necessariamente de Jordan, né? Então, por exemplo, a gente tem uma classificação de marcos das álgebras de dimensão 2 sobre os números reais, mas no caso álgebras comutativas, né, de um contexto nesse sentido mais geral. Depois, para não associativas, sobre um corpo arbitrário de Peterson. No caso específico das álgebras de Jordan, a gente tem essa classificação, mas repara que aqui é sobre os números reais, então é mais específico, né? E aqui, então, o que a gente quer? A gente quer, num contexto de álgebra de Jordan de dimensão 2, mas sobre um corpo de característica diferente de 2 qualquer, né? A gente quer estudar o caso mais geral. Então, nós vamos usar essa classificação, que é o primeiro resultado em conjunto, né, que eu mencionei no início, com Diniz, Gonçalves e Souza, em que a gente faz essa classificação da seguinte maneira. A gente prova que ou a gente tem o N, a álgebra nilpotente. Então, essa primeira álgebra que eu coloquei aqui, ela é uma álgebra nilpotente, né? Então, se você fizer o U ao cubo aqui, isso aqui é 0, tá certo? Ela é gerada por U, onde você tem
esses dois geradores, o e o quadrado, então ela é nilpotente. A segunda álgebra é essa daqui, que a gente está denotando por M. Repara que ela é diferente dessa daqui. Todas daqui para frente não são nilpotentes, então já não vão poder ser isomorfas a primeira. Mas essa daqui é associativa, né? E ela é associativa, mas ela não tem unidade. Então, ela automaticamente vai ser distinta dessas álgebras M-lambda, né? Que são geradas por 1 e por U, onde o U... Então, repara que tem um índice lambda, né? E aí eu vou falar já sobre como descobrir quando as álgebras são isomorfas, né? Eu vou falar daqui a pouquinho. E por fim, essa álgebra D2, que é a única álgebra não associativa, né? Ela é gerada por E1 e E1,2 e é uma subálgebra de UJ2. Então, repara que essas daqui, em geral, são subálgebras de álgebras de matrizes, né? E aqui é mais específico da UJ2, mas é a única não associativa, né? E aí, por fim, a gente tem o seguinte, todas essas, eu acho que é claro, pelo que eu falei, que elas não são isomorfas, a menos dessa M-lambda, porque aqui a gente não tem uma álgebra só, a gente tem várias. E o ponto é que elas são isomorfas somente se você tivesse link entre os lambdas, né? Então, por exemplo, se você pegar lambda igual a zero aqui, como esse A tem que ser não nulo também, né? Então, o único jeito é o zero. Então, o M0 está isolada, né? Aí você pega um 1. Então, repara, um 1 já coloca todas as álgebras positivas, por exemplo, sobre os reais, né? Todas as positivas. E aí, por exemplo, sobre os complexos, o 0 e o 1 já vão envolver todas, né? Mas sobre os reais, você precisa também colocar os negativos. Então, você precisa olhar para o menos 1. E assim a gente pode ir procedendo e a gente tem como, digamos assim, né, caracterizar todas. Então, por exemplo, como corolário, para os complexos, as únicas são a NM, a D2 e a M0 com a M1. Né? Sobre os reais, a gente tem M-1, M0 e M1, como eu havia comentado. Né? Enfim, você pode continuar aí, né, olhando para álgebras mais específicas. Né? Bom, mas o nosso objetivo aqui é caracterizar agora as identidades, né? Como eu disse, a gente está interessado nelas, e aí o nosso objetivo era, será que é possível caracterizar as identidades de todas essas álgebras? Porque aí a gente estaria caracterizando as identidades para qualquer álgebra de Jordan de dimensão 2, né? Bom, então, talvez antes de falar nisso, eu acho que é importante lembrar uma propriedade que eu deixei para destacar agora, que ela é extremamente importante, que é a seguinte: esse conjunto I de A, que eu falei, né, que é um conjunto de todas as identidades, ele tem uma propriedade extremamente importante. Ele não só é um ideal bilateral, mas ele é o que a gente chama de T-ideal. Então, o que é isso? É um ideal que é invariante por endomorfismos de Fx. Então, o que é isso na prática? É o seguinte, eu coloquei aqui para facilitar. É assim, pega um polinômio que está nesse conjunto. Né? Se um polinômio estiver lá, ele leva junto consigo um monte, no seguinte sentido. Como é um ideal bilateral, se você colocar qualquer multiplicação à direita ou à esquerda, por qualquer elemento de Fx, não precisa estar no conjunto, né? Vai estar lá dentro e você pode fazer somas disso. Então, o fato de ser ideal bilateral já leva consigo esse monte de polinômios juntos, né? E é mais do que isso. Então, o T ideal se refere ao seguinte: se você pegar essas variáveis aqui e trocá-las por polinômios, também continua sendo uma identidade. Né? Então, o T ideal é exatamente nesse sentido. Então, um polinômio que você coloca, você já garante que todos esses vão estar lá. Então, quando eu falar em gerado como T ideal, eu estou querendo dizer isso. Então, eu estou querendo dizer que eu só preciso indicar que polinômios eu coloco para que todos esses já venham, digamos, por atacado, tá certo? Vamos junto para lá. Então, é nesse sentido que a gente vai falar a partir de agora. Então, por exemplo, para aquela álgebra nilpotente, é só uma observação. Tudo que eu vou fazer agora é para corpo infinito, de características diferentes de 2. Eu vou deixar o caso finito para depois, tá certo? Então, vou primeiro caracterizar esse caso, que é o caso mais simples, no certo sentido, para estudar, né? Então, o que acontece? Para as nilpotentes, a gente tem... todas as álgebras são comutativas, então o comutador sempre está lá, e as nilpotentes, a gente tem essa identidade que é exatamente que garante a condição de nilpotência. Né? Depois, aí acontece um fenômeno curioso, olha só. Aquelas álgebras M e todas aquelas M-lambdas, elas têm as mesmas identidades. Elas são comutativas e associativas, e não tem mais nenhuma outra identidade nesse caso.
Só essas. Então, tá vendo? No caso do corpo infinito, é impossível distinguir essas álgebras usando polinômios, porque elas têm os mesmos, e é isso, e acabou. Então, você pode pegar o geometricamente fechado, pode pegar o que você quiser, nesse sentido do infinito, você não vai conseguir distinguir essas álgebras, né? Na verdade, aqui, digamos assim, falta identidade para conseguir separar uma álgebra da outra, né? Na verdade, fica simples demais as identidades e isso acaba atrapalhando nesse sentido, né? Bom, aí falta, então, para a gente finalizar o caso infinito, aquela álgebra D2. Bom, ela é a única não associativa. Então, é claro que ela vai dar mais trabalho, né? E o primeiro trabalho dela é o seguinte, olha só. Eu preciso dizer como que eu vou colocar os parênteses, né, nos polinômios, porque agora não é tanto faz, né? Faz diferença. Então, a gente vai usar essa convenção. Quando eu escrever sem nada, eu estou colocando os parênteses à direita, tá certo? Dessa forma aqui. E aí, olha só o que acontece, né? Para D2, a gente tem o comutador e tem mais essas três identidades, que são bem mais sofisticadas, obviamente, do que as anteriores. Então, esse é o caso que realmente deu trabalho, tá certo? Porque você precisa garantir... Bom, garantir que elas são identidades é razoavelmente simples. O problema é mostrar que bastam elas e acabou, né? Essa é a dificuldade. Então, para o caso infinito, isso encerra, né? Então, a gente tem a caracterização de todas as identidades para todas as álgebras de ordem de dimensão 2. E agora a gente vai focar no caso finito. No caso finito, eu vou ter, então, aquele teorema que eu já havia mencionado, que continua valendo aqui. Mas olha só, deixa eu já abrir todos aqui. O que vai acontecer nesse caso? Essas álgebras hemilâmbidas, os lambdas, para o caso finito, a gente tem um controle muito grande sobre eles. Eles só vão poder ser o 0 e o 1. Você repara, o 0 e o 1 sempre estão dentro, né? Como eu havia comentado. E o A, onde o A é um elemento primitivo do corpo. E acabou. Né? Então, a gente só tem essas três para qualquer corpo finito, de característica diferente de 2. E as nossas álgebras, então, são 6, né? Não isomorfas. A nilpotente, essa que é associativa sem unidade. As M0, M1 e MA, que são associativas com unidade, mas que são não isomorfas, e a D2, que é a única não associativa, né? E aí a gente quer caracterizar as identidades para elas, né? Então, eu vou denotar por que a quantidade de elementos desse corpo, né? Que ele é finito, tem uma quantidade finita. E aí, a gente quer caracterizar essas identidades. Então, olha só. No caso nilpotente, não tem novidade. Né? A nilpotência, ela mata tudo muito rápido, né? Então, a gente só tem as mesmas identidades do caso finito, sem novidades. Mas agora começa a acontecer um fenômeno... Acho que eu não pulei ninguém, não. Um fenômeno interessante aqui. Para a álgebra M, então, estou deixando de azul as que já existiam, colocando de vermelho só a nova, né? Então, no caso da M, aparece essa nova identidade aqui, que está vendo que depende exatamente da finitude do corpo, e que aparece nesse contexto. Para M0, aparece também uma identidade nova, mas diferente da outra. Então, a gente já consegue distinguir essas duas álgebras, né? No caso da M1, aparece essa nova identidade, e no caso da MA, aparece essa daqui. Né? Então, cada uma apareceu uma nova identidade. E para D2, além daquelas que já existiam, esse caso realmente é bem mais delicado, aparecem mais essas duas, tá certo? Então, realmente, essa aqui é a parte, o problema delicado, né, de se resolver. Mas, então, como conclusão desses resultados, a gente consegue esse teorema, né, que diz que para álgebras de Jordan, então, sobre um corpo finito, elas vão ser isomorfas, no caso de dimensão 2, né? Se somente se as identidades são as mesmas, né? E eu coloquei aqui a demonstração porque eu acho ela muito bonitinha, porque a gente consegue dizer exatamente que polinômio a gente usa para separar uma álgebra da outra, né? Então, acho que isso fica bem claro aqui. Então, por exemplo, a gente pode fazer assim, né? A D2 é a única álgebra não associativa. Então, você usa o associador para separá-la das demais. Então, agora você quer separar essas 5 aqui. Depois, essa aqui é a única nilpotente. Então, você usa a condição de nilpotência para separá-la das outras 4. E o segredo agora é como separar as outras 4, porque a ordem que você vai separando faz diferença. Né? Então, esse polinômio é uma identidade para M1, mas que não é para as outras. Então, você usa ele para separar a M1 das demais. Né? Depois, esse outro é uma identidade para M, que não é para essas outras duas aqui. Então, você consegue usá-lo.
E, finalmente, esse polinômio é uma identidade para M0, mas não é para MA. Então, assim, fica claro essa separação entre essas 6 álgebras, no caso finito, né, de corpo finito. Bom, então, tá vendo? No caso, o que acontece na prática, né? É exatamente a finitude do corpo que, ao invés de atrapalhar aqui, ela ajuda, né? Ela faz com que a gente consiga distinguir álgebras que antes não era possível, né? Então, para a gente foi uma surpresa, porque a gente fez um primeiro trabalho com a classificação, a caracterização das identidades do corpo infinito. Resolvemos fazer esse segundo mais para completude, né? Fizemos aquele, vamos terminar. Mas acabou que esse segundo ficou até mais interessante, porque a gente descobriu um resultado que a gente não conhecia análogo na literatura, porque ele foge do que até então era natural, né? Que o corpo finito, em geral, atrapalhava, e aqui ele ajuda. É ele que nos permite distinguir, né? Bom, e aí, então, para encerrar, eu não sei quanto tempo tá na hora? Tem uns 15 minutos. Ah, não. Então, rapidinho, essa parte aqui é curtinha. É só para... Porque, assim, eu fui numa direção, mas é só para dizer que em PI teoria, em PI álgebras em geral, a gente tem várias outras direções, né? Então, só para dar uma abertura também, o que acontece? Por exemplo, esse espaço aqui, o que a gente chama de espaço dos polinômios multilineares de grau n, né? Então, o que é isso? São polinômios nas variáveis x1 até xn, mas onde acontece o seguinte: em cada monômio tem que aparecer todas essas variáveis e exatamente uma vez, né? Então, por exemplo, x1, x2, por exemplo, em P3, né? x1, x2 não pode aparecer, tem que aparecer, sei lá, x1, x2, x3, aí, sei lá, menos 3, x2, x1, qual que faltou? x2, x1, x3, e por aí vai. Né? Então, esse é por que esse espaço é tão importante? Porque, por exemplo, em característica zero, você não precisa estudar as identidades para qualquer polinômio, basta estudar as multilineares. Então, isso facilita o estudo para, por exemplo, no caso de característica zero. Então, esse espaço é bem importante e útil, na verdade, a gente usa muito esse espaço. E aí acontece uma coisa curiosa, olha só. Como eu disse no início, caracterizar as identidades é muito difícil. Então, o que a gente faz muitas vezes? A gente estuda as não identidades. Então, a gente pega o quociente, olha para os multilineares e mata as identidades. Então, a gente fica com as não identidades e tenta, a partir da informação das não identidades, conseguir informação sobre as identidades, né? E aí tem vários estudos assintóticos e por aí vai. E aí, então, esse espaço é um espaço vetorial, faz sentido falar na dimensão dele, e a dimensão dele como espaço vetorial é o que nós chamamos de codimensão, né? Sequência de codimensões, que é extremamente estudada em PI-teoria, né? Tem um monte de estudos nessa direção, enfim. Bom, então a gente tem isso. E aí tem esse resultado de Gianbruno, Mischenko e Zaitsev, em que eles caracterizam essa sequência de codimensões no caso das álgebras não associativas, né, no caso mais geral, de dimensão 2. E eles provam que essa sequência ou é limitada por n mais 1, ou cresce exponencialmente, como 2 elevado a n, né? E aí, então, como a gente já tinha tudo isso já calculado, porque a gente precisa, no fundo, né, eu não falei aqui por questão de tempo, mas quando a gente tenta caracterizar as identidades, na hora de tentar provar que terminou, a gente estuda exatamente o espaço quociente, problemas de ser linearmente independente e tudo mais. Então, no fundo, a gente acaba construindo uma base para esse espaço. Então, fica fácil calcular a dimensão depois, né? A gente já tem uma base, você calcula a dimensão. No fundo, a ideia é essa. Então, a gente já estava com as coisas praticamente encaminhadas e resolvemos comparar o nosso resultado com esse, né? Que aqui é a sequência limitada por n mais 1 ou cresce exponencialmente. E o nosso resultado no final, mas agora, né, com o recorte para a álgebra de Jordan, é esse daqui, né? Então, no caso das álgebras impotentes, a sequência é 0 a partir do 3, para as associativas não onipotentes é 1, e para as não associativas, no caso daquela álgebra D2, a sequência de codimensões é n. Então, no final, a gente chegou para as álgebras de Jordan, essa cota superior, na verdade, é n, né? Não é n mais 1, menos ainda exponencial, ela é n. Né? Então, só para dizer também que a gente, enfim, tem outras direções, né? E aí, aqui, então, tem as referências, eu coloquei um monte, porque eu fui pegando esses resultados, mas esses 2 artigos que eu falei, né, que a gente fez esses resultados para a álgebra de Jordan, acho que eu pulei aqui, estão aqui, né, nesse resultado, nesse trabalho que saiu no Linear Algebra and Its Applications, e esse outro, que é o caso finito, que aí a gente abordou esse problema do isomorfismo, que nessa revista, né, Finite Fields and Their Applications.
Bom, é isso então. Obrigada.